Bem, tudo bem aí? Vamos falar sobre o festival de verão que teve aqui em Seul. Na realidade, a minha intenção era fazer um vídeo um pouco mais leve e tudo mais. Porém, aconteceu algo muito louco aqui durante o festival, na realidade. Houve uma ameaça de bomba, vocês acreditam? Então eu queria falar e refletir sobre isso também. Tiveram que suspender o festival por conta disso. Esse festival de verão acontece todo ano, e do ano passado que eu perdi, eu acabei não indo. Mas esse ano decidi ir, e é um festival focado no jogo Genshin Impact. O festival em si tem um foco de juntar os fãs do jogo e vender produtos do jogo. Tem muitos cosplays e também comidas inspiradas nas do jogo. Então é bem legal de visitar e apreciar e curtir. Eu jogo muito o jogo e queria ver como que é o festival aqui na Coreia. Essas imagens que vocês estão vendo é do primeiro dia, no dia 20 de julho. O festival em si, no primeiro dia, foi bem bacana. Contou com vários cosplays que deixaram eu tirar foto e fazer esses vídeos que vocês estão vendo aí. Tinha alguns minigames também, que se você participasse, você ganhava cartas dos personagens do jogo e também outros prêmios. Mas não consegui participar de tudo porque estava muito quente, muito calor. Coisa de 35 graus. Até aquele dia foi considerado um dos dias mais quentes do ano aqui na Coreia. Até foi enviado no celular uma mensagem avisando para não ficar muito tempo no sol, porque estava muito quente. E o verão aqui é terrivelmente quente, com muito calor. Mas o que falta mesmo é o vento, uma brisa. E muitas vezes aqui não tem, fica aquele bafo quente terrível. Eu tava suando muito, muito mesmo. Eu fico imaginando os cosplayers com toda aquela roupa, naquele calor, deviam estar suando muito. O foco do vídeo seria isso, mostrar um pouco do festival, os cosplayers e o calor que tava aqui. Contudo, no último sábado, uma pessoa postou no Twitter que ele colocou uma bomba explodida no lugar do festival. Marcou a hashtag e tudo. Dá pra saber que era na Coreia, principalmente, a meu ver, pelo tipo de sacola que tava a bomba. Era uma foto tirada aqui na Coreia. E também era o tipo de bomba similar àquela bomba usada no atentado de Boston em 2013. É uma loucura, gente. Tiveram que evacuar o local rapidamente e chamaram até o esquadrão antibomba para averiguar o local. Mas por sorte, nada foi encontrado. Então, o festival pôde continuar, mesmo que timidamente, naquela tarde de sábado. Fiquei pensando sobre essa ameaça que o festival teve e tudo que se eclodiu a partir disso, como o mal está banalizado. Fiquei pensando nas palavras da filósofa Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, o conceito, principalmente a sua análise do julgamento de Adolf Eichmann, um criminoso nazista. Nessa análise, Arendt nos alerta que na nossa realidade o mal muitas vezes emerge de uma forma banal e rotineira, como uma ação totalmente desprovida de reflexão moral. Pensando assim, as motivações por trás dessa ameaça terrorista podem ter sido fruto de uma cadeia de fatores psicológicos, políticos ou sociais. Principalmente acontece muito aqui esse sentimento anti-China, anti-Japão. E o jogo, considerando que o jogo em si é um jogo chinês, acho que poderia ter sido um dos motivos. Mas essa ação em si, mesmo que em última instância nesse caso seja um blefe, algo que por sorte não ocorrera, mesmo assim nos carregam para a banalização do mal na sociedade. E um mundo como o nosso, cheio de informações quase instantâneas e repleta de eventos chocantes, somos expostos, querendo ou não, a esses tipos de atos destrutivos de forma quase mecânica, mesmo sendo uma ameaça e não um fato concreto em si. Apenas por imaginar que isso poderia acontecer em uma tarde de verão, em um evento desse, já é algo traumático. Ainda mais pensando na possibilidade de se tornar algo banal
apareceria no noticiário por algumas semanas, até aparecer algo ainda mais terrível acontecendo em algum outro lugar do mundo. Essa compreensão do mal como algo compreensível, embora não possamos refutar sua existência, lança luz sobre a perigosa tendência de desumanizar as ações perversas e tratá-las com indiferença, uma total indiferença. Quase como se fossem meros incidentes do cotidiano. Fico refletindo que no fundo mesmo, é essencial manter a sensibilidade para reconhecer a maldade que permeia o cotidiano e ao mesmo tempo aprofundar nossa capacidade de empatia e compreensão. Pensando assim, podemos evitar essa armadilha de nos tornarmos espectadores passivos diante das atrocidades que desenrolam diante de nossos olhos. Tem um filósofo que tenho lido ultimamente, que é o Byung-Chul Han, que no livro Sociedade do Cansaço fala um pouco como podemos entender o incidente que se deu no Festival de Verão. No contexto do festival, em meio à euforia e à celebração dos otakus e fãs de Genshin Impact, a ameaça terrorista apareceu como uma sombra macabra, sinistra, um mal que não era esperado, mas estava ali, até então escondido, não percebido, mas me fazem refletir sobre a natureza humana e o mal latente que pode surgir em situações como essa. No livro Sociedade do Cansaço fala sobre o excesso de produtividade e a pressão constante sobre as pessoas pode levar ao esgotamento emocional e mental, tornando assim elas mais propensos a ceder a impulsos destrutivos. No livro tem um trecho que eu acho bem interessante, que é: o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo explorado. Agressor e vítima não podem ser mais distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Essa violência que permeia a sociedade pode levar ao desgaste da capacidade de empatia e reflexão moral das pessoas, resultando em uma perda de conexão com as consequências reais de suas ações. Assim, o mal pode emergir de uma forma aparentemente inconsequente, quando na verdade suas raízes são profundas e perturbadoras. A sociedade do cansaço, ao desgastar a capacidade de autorreflexão e empatia, pode abrir espaço para que atos extremos sejam desumanizados e tratados com indiferença, como se fossem meros eventos corriqueiros e cotidianos. Esse incidente no Festival de Verão do Genshin Impact serve como um lembrete perturbador dos perigos dessa nossa sociedade, que valoriza o ritmo frenético da produtividade em detrimento do bem-estar humano. Essa ameaça, mesmo que não tenha ocorrido por si só, me faz pensar em outros eventos que ocorreram em que eu, de certo modo, estive envolvido, mesmo que de certa forma indiretamente, que foi o incêndio da Boate Kiss em 2013, onde eu na época morava no Rio Grande do Sul e conheci algumas pessoas e ouvi muitos relatos de pessoas que sofreram com esse caso. Eu também estive em Santa Maria e também tive a oportunidade de visitar o local do incêndio também. Outro caso mais recente, que foi aqui na Coreia, o ano passado, foi o caso do Halloween em Itaewon, em 2022, e que alguns amigos meus estavam lá e presenciaram, e também pude escutar os relatos deles e como foi traumático o evento. Mas eu aprofundaria mais sobre isso em um outro vídeo. Bem, acredito que seja isso. É apenas uma pequena reflexão sobre o que aconteceu nesse fim de semana. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.